de começar a minha apresentação, eu gostaria só de parabenizar o Mercedes e o Projeto Mente Binária pela excelente qualidade do conteúdo, é um conteúdo sempre muito didático, né? O Mercedes tem uma didática muito boa e, e eu acho que é um trabalho muito bem direcionado, principalmente para o pessoal que está começando na área de cibersegurança e tem esse direcionamento positivo, né, de um conteúdo, de estudar e saber para onde seguir, né? Eu acho que esse ponto da ética também, de sempre levar para o ponto de fazer o bem, né? Eu acho que esse é um negócio muito legal do conteúdo que o Mercedes sempre traz para a gente aí no Mente Binária. Só para confirmar, vocês estão vendo a minha tela, na apresentação? Tá, beleza. Bom, como o Mercedes falou, minha apresentação é a respeito de um estudo que nós fizemos no Morphos Labs sobre uma botnet peer-to-peer e meio de transiente, né? Depois eu vou explicar por que eu chamei a botnet de transiente, mas antes, rapidamente falando, uma botnet é uma rede formada por computadores que foram sequestrados por alguém, né, uma entidade maliciosa, um ator malicioso, com o objetivo de fazer alguma campanha de ataque, de DDoS, por exemplo, ou de mandar spam, enfim, qualquer tipo de ação maliciosa que ele queira usar esse grande número de máquinas infectadas para executar, né? E aí, nessa pesquisa, a gente vai mostrar como é que a gente fez para descobrir essa botnet, para enumerar os nós que estavam fazendo parte dessa rede. Diferente de uma botnet centralizada, vamos dizer assim, que tem um nó, um servidor central que coordena todas as ações da botnet, essa botnet P2P, ela tem uma forma de distribuir o comando dentro da rede. Então, o comando não fica centralizado em um nó, ele é distribuído dentro da rede entre eles, e isso dificulta muito, por exemplo, ações de takedown, né? Ações que vão derrubar aquela botnet. Lá na frente a gente vai mostrar alguns pontos sobre isso, vai ficar mais claro para todo mundo. Aqui eu tenho os meus contatos, quem quiser se conectar nas redes sociais. E, bom, vamos então começar aqui. Nesse primeiro slide, eu tenho um diagrama que vai nos guiar aqui nessa apresentação da pesquisa, tá? Desde o ataque a um honeypot nosso, até os resultados que são vamos dizer assim, os números da botnet, né? Como é que a gente conseguiu descobrir os participantes, né, as máquinas que foram infectadas dentro dessa rede. Depois do ataque, a gente vai passar aqui pelo recrutamento, ou seja, como é que o nosso honeypot, que é uma máquina que foi construída por nós para ser infectada, para ser recrutada realmente por uma botnet, por um malware. Depois disso, a gente vai ter a análise do protocolo C2, que basicamente é o C+C, né? Que basicamente é como é que a botnet se comunica, como é que os nós da botnet recebem as mensagens, as ordens para serem executadas. E aí vem a enumeração. Nessa etapa aqui, a gente ficou muito curioso para entender o tamanho dessa botnet, e a gente utilizou aqui dois métodos para tentar fazer essa enumeração, né? Um é o crawling e o outro sensor node, ou sensor injection, que eu vou detalhar na frente, e aí depois os resultados. Muito bem. Essa pesquisa começou depois daquelas ondas gigantescas da botnet Mirai, né? A gente acompanhou em 2016 aquelas ondas todas lá, os ataques derrubaram boa parte da internet, etc. E o foco de botnets como a Mirai eram dispositivos que ficam em residências ou espalhados pelo mundo inteiro, como se chamam os IoTs, né? Não necessariamente IoT, mas dispositivos pequenos que ficam conectados à rede, desprotegidos. E o objetivo da Mirai, na época e ainda hoje, são esses dispositivos que têm uma credencial padrão, né? Eles elencam lá uma lista de credenciais e ficam varrendo a internet inteira buscando por esses dispositivos, infectam o dispositivo e começam a utilizá-lo. Aqui eu vou falar um detalhe sobre a questão do transiente, né? O transiente é uma palavra que quer dizer que vamos dizer, transitório, né? Por que eu estou falando isso? Porque esses dispositivos, dificilmente o malware vai ter uma forma de persistência, dificilmente ele vai conseguir alterar o sistema do dispositivo para fazer com que o seu malware fique persistente, para que ele consiga sobreviver ao reboot do dispositivo.
E esse é o tipo de botnet que nós estamos estudando, né? Ele não conseguia fazer essa persistência, e por isso a gente deu o nome a ele de transiente. E o outro ponto dessa pesquisa é que a gente mantém no Morphos Labs alguns honeypots, mas a maioria ficam em clouds, né? Ficam em redes espalhados em alguns lugares diferentes. E para essa pesquisa em si, eu queria simular exatamente um ambiente de casa, um ambiente onde eu tenho IP de uma rede convencional, uma rede de ADSL, etc. E eu queria ver em quanto tempo o meu dispositivo ia ser atacado e etc. E para isso eu usei um Raspberry, que é uma máquina como essa que vocês estão vendo aqui, igualzinha a essa, um Raspberry Pi 3, e deixei ele obviamente, em um segmento da minha rede interna da minha casa, separado dos demais, para que quando ele fosse infectado eu não tivesse nenhum tipo de prejuízo interno, e também limitei a saída dele para a internet, exatamente para que quando ele fosse infectado eu não tivesse iniciando algum tipo de ataque para a internet. E eu fiz alguns ajustes dentro do sistema operacional desse Raspberry, principalmente para que eu fosse avisado logo que o honeypot fosse comprometido. Então eu usei algumas bibliotecas do Telegram, e logo que o meu honeypot estivesse começando a gerar tráfego para a internet, eu ia receber essas mensagens no Telegram, e era o sinal que eu tinha que ele foi comprometido, e ali eu ia começar a pesquisa, né? Então, beleza. Depois que eu coloquei esse Raspberry no ar, eu já comecei a ver em poucos minutos tentativas de login, né? Muitas delas com senhas padrões, por exemplo, usuário Pi, que é o usuário padrão do Raspberry, a senha padrão, e já teve conexão via SSH. Isso aqui é muito comum, todo mundo sabe que se você colocar um SSH para a internet, você vai ter tentativas de conexão ali quase que imediatamente. E algumas pessoas ou alguns scripts que conectaram inicialmente ao Raspberry, eles davam comandos como esses, né? O ID para saber qual era o usuário que ele tinha acesso, o tipo de permissão que ele tinha, qual era o sistema operacional e a arquitetura. Alguns faziam esses comandos aqui. Curiosamente, as primeiras tentativas de acesso que eu percebi, elas não tinham um fim malicioso. Parece que elas faziam uma espécie de um levantamento, um inventário da máquina e depois saíam, né? Mas não demorou muito para que alguém tivesse um objetivo malicioso, que foi quando eles executaram exatamente esse comando aqui dentro da console do Raspberry, né? Eles criaram um arquivo no TMP chamado init, associaram a permissão de execução com esse chmod aqui, iniciaram o programa e depois removiam, né? E basicamente esse cara ele tinha a função de dar um echo ok, ou seja, um print na tela de uma string ok, que era o sinal que eu acho que ele precisava para saber se ele tinha poderes de criar um arquivo dentro do sistema e executar esse arquivo que ele gostaria, né? E aí era o sinal que ele precisava para isso. E logo depois que ele fez essa tentativa de execução, como ele confirmou que era possível, ele usou a mesma estratégia para criar um arquivo init, também lá no TMP, chmod, né? E o conteúdo desse arquivo já não era mais só aquele echo ok, era um binário ELF, um binário Linux. Aqui tem as 3 letras indicando o tipo de binário. E ele executava, passando esses parâmetros. Curiosamente, ele não usou nenhum tipo de SCP, né? Por exemplo, ele não mandava esse arquivo via SCP para a máquina, ele usava essa estratégia aqui de fazer um catch. Talvez isso deixasse menos rastros, e a forma que eu coloquei para monitorar o SSH da máquina me permitiu que eu visse isso aqui. Se eu estivesse monitorando simplesmente o histórico do bash, eu não viria, por exemplo, esse comando, o conteúdo que ele usou para alimentar esse init aqui que vocês estão vendo, né? Logo depois, ele iniciava esse programa, passando alguns parâmetros, que são esses aqui que estão parcialmente listados na tela, né? Tem uma série de parâmetros que depois a gente vai ver com mais calma aqui. E dentre os parâmetros que ele passava, um deles era um certificado digital que tinha a chave privada e a chave pública, né, do certificado. E aqui, como era informação sensível e privilegiada, eu pensei, não, eu vou guardar isso aqui porque lá na frente pode ser que eu precise para minha pesquisa, tá? E aí eu separei essa informação, guardei para mim. Logo depois que que aquele init foi executado, a máquina começou, a Raspberry começou a tentar fazer conexões SSH para a internet de uma maneira assim maluca, realmente muitas tentativas de conexões para vários IPs externos, vocês estão vendo aqui a porta 22,
E aqui é só o SYN-CENT, porque, como eu falei no início, eu bloqueei os acessos, as tentativas de saída de conexão, para que eu não infectasse ninguém e eu não participasse de nenhum tipo de ação maliciosa, né? Eu queria só estudar as ameaças que estavam tentando me atacar. Muito bem, então aqui a gente já passou pelo ataque, recrutamento, né? Eu fui recrutado lá para aquela rede, e aí eu fiquei curioso para entender, cara, o que está sendo trafegado por essa botnet. E aqui é onde entra a análise do protocolo, né, do CIC. Muito bem. O que eu vi? Né? A comunicação entre o meu nó, entre a minha máquina infectada e outros IPs da internet, ela trafegava na porta 443, é uma porta que geralmente é utilizada por o HTTPS, né, o SSL. E aí eu vi que essa informação estava sendo criptografada. Por exemplo, se eu colocasse a minha máquina no meio da conexão e sniffasse aquele tráfego ali, eu não ia conseguir ver o conteúdo, né? Eu não conseguia enxergar realmente o que estava trafegando naquela comunicação. E aí eu avancei para uma estratégia que é muito comum, né, de ataque, né, que é o man in the middle. Também a gente utiliza isso para pesquisas como essa e, obviamente, para inspeção de tráfego SSL nos firewalls e soluções que precisam fazer o controle do que passa dentro do túnel SSL. E aí eu utilizei essa estratégia exatamente para inspecionar o tráfego. Só que veio uma nova surpresa, que apesar de eu estar tentando lá interceptar a comunicação SSL, a resposta que eu tive do servidor lá é que eu precisava do certificado SSL específico para inspecionar aquele tráfego, ou seja, o servidor onde eu estava conectando estava negando a minha conexão do main the middle, né, ao servidor SSL, porque não estava com o certificado de cliente esperado, né? Ou seja, dentro da botnet existia um controle de segurança por parte do desenvolvedor da rede e ele queria que somente os nós infectados, utilizando o certificado correto, se conectassem à rede, e isso ele estava evitando, obviamente, que pesquisadores ou analistas conseguissem entender o tráfego da rede. E aí foi onde veio aquela informação que eu tinha salvo lá no começo do certificado SSL, né? E aí eu passei a utilizar esse certificado dentro da minha interceptação e finalmente eu consegui ver, inspecionar o tráfego, né? Então, aqui eu estou vendo a requisição, que é um GET no upgrade barra app, que o meu nó estava fazendo, e aqui a resposta do servidor, né? Basicamente, eu recebia como resposta informações que atualizavam o meu cliente, o meu bot, né? Ele recebia uma lista nova de credenciais para que eu pudesse testar, ou seja, a minha máquina, como parte dessa botnet, ela também era uma espécie de ela passava a buscar por novas vítimas, né? Ela passava a tentar infectar outras máquinas, além de participar da botnet como para fazer ataques. E essa lista de usuários e senhas, ela vinha atualizada para que eu pudesse para que o meu nó pudesse fazer uso dessas novas senhas. Outro comando que a gente viu dentro do tráfego 6C foi esse aqui, que é um post, né, um HTTP post no barra ping. Aqui tem o que eu estava mandando para o C2, para o servidor C2. Aqui, basicamente, vocês podem ver que são características do meu nó, são características do meu hardware. A arquitetura ARM, que é a arquitetura do Raspberry, né? Eu tenho informações aqui de usuário e senha que foram utilizados para infectar minha máquina, que é a senha Raspberry, né? O endereço do host, etc. Tem características de performance também, né? Que aqui é uma CPU pequena. E, como resposta a esse ping, eu recebia essa informação que está aqui na direita, que são informações, de novo, de certificado, que eu reduzi para não encher a tela aqui. E eu recebi também uma lista de servidores que dentro da botnet eles nomeiam de scaros e uma lista de IPs e URLs, na verdade, que eles chamam de checkers, tá? Eu vou adiantar aqui a informação o que são esses scaros e checkers, né? Os scaros, dentro dessa botnet, eles chamavam de nós que faziam parte da infraestrutura da botnet para serem os servidores de C2, né? Para serem os peers que comandam essa rede, né? E checkers são nós contaminados. Então, o meu nó recebia essas informações e a partir dali eu sabia para quem eu poderia pedir informações
de comandos, que são os scaros, e com quem eu poderia me comunicar lateralmente com outros pares aqui, que são os checkers, para, por exemplo, pegar o endereço IP que eu estou usando na hora. Aí tem uma parcial dessa lista de senhas, beleza. Aqui, como eu falei, checker é um nó normal, né, um nó comum, e scaro é um nó que poderia participar do tráfego de informações lá de controle da botnet, tá? Lá na frente eu vou mostrar um pouco mais essa diferença aí, como é que a gente pode utilizá-la. Aqui nessa tela, eu faço um mapeamento desse tráfego C2, né, entre os checkers e os scaros. O que o checker ia falar? Ia falar com o scaro, né? Aqui são os comandos que ele utilizava, aquele /ping lá, que é um post, o upgrade app, que é para pegar novas configurações, novas senhas, né, usuários e senhas. Aqui para obter parâmetros novos também, praticamente igual a esse ping. E no final, ele poderia também usar um upgrade, que ele poderia buscar novos binários nos servidores de C2. Isso aqui abre uma possibilidade para essa botnet tomar novos rumos, né, para que ela pudesse, ao longo do tempo, receber binários novos que tinham funções novas. Então, se essa botnet foi programada, por exemplo, para executar envio de spam, de uma hora para outra, ela podia receber um upgrade e passar a fazer também ataques de DDoS. Então, essa possibilidade existia dentro desse mapeamento do protocolo C2. Com relação à comunicação entre os checkers, né, que são os nós comuns, o que eu vi? Eu vi só uma comunicação lateral, um GET, de um para o outro, não era criptografada, e basicamente o que um buscava no outro era saber o IP de origem. Era mais ou menos o seguinte: qual é o meu IP? Né? Era essa informação que era buscada de um checker para o outro, bem simples mesmo. Aqui é o GET normal, e esse GET/love, ele buscava o IP reverso, né? Uma espécie de comando host aí que ele fazia para receber o nome, né, do host e não só o IP, fazer um reverso. Beleza. Então, aqui a gente já passou por essas 3 etapas, analisamos o C2 e a gente começou a entender mais esse protocolo, como é que a botnet se comunicava, se a gente entendeu que era via HTTPS, que existia um certificado SSL que fazia a segurança da origem dessa conexão. E aí bateu uma nova curiosidade, que era de enumerar essa botnet. A gente ficou pensando, cara, quantos nós tem nessa rede? Né? Será que ela tem 1.000 nós, 10.000 nós, ou 1 milhão de nós? A gente não sabia. E aí a gente utilizou algumas pesquisas científicas de análise de botnets P2P, e a gente viu algumas estratégias que eram utilizadas nessas pesquisas para enumeração desse tipo de botnet. Uma delas é o crawling, e a outra é o sensor node, ou também conhecido como sensor injection, né? Vamos ver como é que a gente desenvolver essa pesquisa aqui. Primeiro, o crawling. Qual era a ideia? Vocês viram que lá no começo, durante o mapeamento do protocolo C2C, 6C, o comando ping, ele retornava uma lista de scaros e uma lista de checkers, né? E essa lista de IPs, a cada vez que eu executava o ping, ela mudava, né? Então, vinha aqui, alguns poderiam se repetir, mas ela ia variando essa lista aqui, exatamente para que a botnet pudesse ter uma resistência a algum tipo de takedown, né? E aí eu pensei, beleza, se eu executar o comando ping várias vezes, eu posso começar a construir do meu lado uma lista de IPs únicos, né, que fazem parte dessa botnet. Ou seja, eu solicito a um scaro essa lista, desse scaro ele vai me retornar vários outros scaros, e para eles eu também vou fazer essa mesma pesquisa, e assim eu vou fazendo isso recursivamente dentro desses nós, até eu ter um número assim, até eu não ter novas respostas, até eu ter um número máximo aí de IPs únicos que eu consigo dentro dessa rede, né? E assim a gente fez, né? A gente construiu alguns scripts para fazer essa função, né? Para fazer essa análise recursiva, que a gente teve que utilizar o certificado SSL do cliente, exatamente porque os scaros, eles esperavam esse tipo de autenticação, e aí a gente foi coletando todas essas respostas, e para facilitar a nossa visualização, a gente foi montando um grafo, né, como esse aqui. Então, vocês devem estar vendo na tela aí, a partir desse nó aqui, esses nós laranjas são nós escaros, né? A partir desse escaro aqui, eu consegui
Esses azuis são os checkers, e a partir deles, a partir desse cara aqui, eu consegui outro Scaro que é esse, e eu consegui esses checkers, e recursivamente eu fui caminhando dentro desse grafo aqui, dessa árvore, né? Aqui eu estou mostrando só uma parte dessa árvore, né, a partir desse nó aqui, mas eu tenho uma imagem que mostra lá na frente a formação inteira desse grafo, tá? Beleza. Mas a gente tem uma limitação, né? Vocês sabem que existe uma limitação do crawling, porque como ele só me retornava 30 nós escaros, e por mais que eu faça essa recursão aí por muito tempo, vai chegar um certo limite aí que eu não vou conseguir ter a dimensão da rede inteira, né? Se ele me retornasse todos os nós que ele conhece, eu acho que aí sim eu teria essa dimensão, mas como ele limita em 30, não seria suficiente eu ter essa visão do crawling. E aí a gente avançou para uma outra técnica, que é o Sensor Node, ou Sensor Injection, que o objetivo, resumidamente, é fazer com que o meu nó se torne um nó escaro, né, levando em consideração o contexto dessa botnet. Em outras palavras, eu queria que o meu nó fosse um nó que fizesse parte do CIC, né, fosse um servidor de CIC dentro dessa rede. E para isso, eu analisei exatamente como é que eu poderia transformar o meu nó em um nó servidor, tá? E não só um nó comum. E dentre os parâmetros que eu vi dentro do ping, né, dentre esses parâmetros, eu vi que existia um que era de um serviço HTTP, né, HTTPS na verdade, que é porta 443, que não estava disponível, né, e não estava sendo executado. E aí eu pensei, cara, será que isso aqui é a indicação que eu posso passar para outros escaros para dizer que eu sou um outro escaro e eu estou disponível para os nossos checkers, né? E aí eu fiz exatamente esse teste, eu manipulei esses parâmetros que estão false aqui, coloquei eles em true e executei um servidor HTTPS no meu nó, exatamente para quando essa minha tentativa de me tornar um escaro desse certo, eu recebesse dos nós as conexões, né? E aqui foi imediato, né? Assim que eu passei para um nó escaro, que eu era escaro, eu passei para alguns, né? Aquele post, eu comecei a receber conexões de vários nós dentro dessa rede, acreditando que eu realmente era um escaro, né? E eu comecei a numerar, né? Que tem a lista de todos os clientes que estavam chegando até mim, e eles me mandavam os mais diversos comandos C2, né? Por exemplo, aqui um estava tentando fazer upgrade, né? E eu obviamente não retornei nada porque eu não tinha um binário. Outros estavam dando pings, outros estavam tentando pegar atualizações, e tem vários tipos de comandos que eles estavam executando, inclusive com usuários e senhas sendo utilizados, né? E aí o que é que eu fiz? Eu comecei a salvar aquilo tudo que estava chegando para mim, porque vocês sabem que aqui nesses logs de HTTP, eu não tenho detalhes do que está sendo postado, né? Se for um GET, eu tenho os parâmetros na URL, mas se for um post, eu não tenho os detalhes de tudo que é me passado na URL. Eu tenho que receber esses posts e guardar para que eu possa analisar. E aí, basicamente, eu fiz um PHP, onde eu pegava todo o input que era me passado e eu salvava isso no arquivo de texto, um JSON, para que eu pudesse analisar. E aqui eu tenho uma parte desse JSON onde eu tenho os resultados dos pings, né, daqueles comandos que vão chegando. E aí eu comecei a receber informações das vítimas, né, usuário e senha, aqui é um OpenELEC, aliás, é um OSMC, que é uma plataforma, acho que de vídeo, de streaming de vídeo, que as pessoas usam em casa, às vezes em Raspberry também, e vários outros tipos de máquinas, aqui é um OpenELEC, aqui é um Docker, todos esses infectados e tentando se comunicar comigo como se eu fosse um escaro. É curioso que eu também recebi conexões, tentativas de comunicação vindas de aparelhos, né, como Apple TV, iPhones, iPads, que chegavam para mim tentando informar que eles tinham sido contaminados e tentando obter da minha máquina o binário para infectar. Só que até onde eu estudei essa botnet, ela não tinha o binário para essa plataforma. Então, basicamente, esses nós, de alguma forma, eram o atacante logava nesse cara, né? E de lá tentava executar o comando para baixar o binário para aquela plataforma. Como não existia, ele simplesmente retornava lá
uma resposta vazia que não era possível infectar aquele nó. Então, da mesma forma da estratégia dos checkers, eu passei a catalogar tudo que eu recebia dos posts, né, catalogar os endereços de IP das vítimas e, de novo, construir também um grafo para começar a entender aquela rede, né. Aqui no centro é o IP na verdade, é um nó, né, o meu nó, que eu transformei ele no Scaro, e todos esses nós aqui passaram a se comunicar comigo pensando que eu realmente era um Scaro, tá? Aqui tem só uma amostra dessa quantidade de nós, depois vocês vão ver que são muitos outros. Muito bem, até aqui a gente entendeu bem a botnet, entendeu o 6C, sabia como é que eu poderia injetar um nó nela e tal, mas eu tinha que expandir essa pesquisa para outros lugares, né? Eu estava só concentrado no Brasil, mas eu tinha receio de que, por exemplo, um nó na China não se comunicasse com o nó no Brasil por algum tipo de restrição da própria botnet, e assim para outras regiões do mundo. Então, o que a gente fez? A gente criou 5 honeypots, replicando o honeypot inicial que a gente tinha criado, nessas regiões aqui. A gente utilizou, obviamente, a infraestrutura de cloud, né, de provedores de cloud, e facilmente a gente instanciou esses nós aí nesses lugares. A gente rodou a pesquisa por 72 horas, iniciamos simultaneamente os 5 nós, né, os Scaros, durante esse tempo. E aí vamos aqui aos resultados, tá? Lembra do crawling, que a gente falou que a gente saía pesquisando recursivamente nos nós Scaros e ver o que ele conseguia, né? E aqui é um desenho, desculpa, aqui é um desenho desse caminho percorrido, tá? Então, aqui basicamente eu estou enxergando como é que foi feita essa consulta recursiva dos nós Scaros e o que ele me retornava, né? Mas essa figura, ela não representa a densidade da botnet. Lembra que uma botnet P2, ela é uma botnet que ela não tem um servidor centralizado, né? Esse cara que está aqui no centro, ele não representa o nó master da rede. Se ele cair, a botnet não para porque existem outros nós que vão sustentar essa rede. E aí a gente fez uma figura que representa realmente essa densidade, que é essa nova, que está na tela agora. Os nós laranjas são os Scaros e os azuis são os checkers. Observe que praticamente todo mundo conhece todo mundo, né? Então, por exemplo, se eu tiver uma estratégia de takedown dessa botnet parando esse Scaro aqui, não vai adiantar porque os nós que estavam conectados a ela conhecem vários outros. Então, essa é uma estratégia exatamente para aumentar a resiliência aí de uma botnet como essa. Esses mesmos resultados agora em um mapa global, a gente vê a distribuição, tá? Tem nós aqui no Brasil, como vocês podem ver, né? Aqui é o resultado do crawling, né? Esse nó verde aqui, lá na Ucrânia, eu coloquei exatamente porque eu vi um destaque nesse nó, ele aparecia diversas vezes nas consultas que a gente fazia, então eu resolvi dar um destaque nele e depois eu vou mostrar mais detalhes a respeito desse nó. Aqui são os resultados do Sensor Node, ou Sensor Injection. Vocês podem ver que a quantidade de nós do Sensor Node é muito maior do que a do crawling, né? Aqui no Brasil você já pode ver essa diferença, né? São vários nós ao redor do mundo se comunicando com esse nó que está em São Paulo aqui, achando que ele é realmente um nó Scaro. Aqui é um mapa global dessa botnet, a distribuição de nós no mundo inteiro. E aqui alguns números, tá? A gente vê o tamanho da botnet de acordo com a estratégia de enumeração. Aqui a gente tem a quantidade de checkers, de Scaros e de nós únicos, e para cada uma dessas colunas aqui que vai dizer a estratégia utilizada. Então, por exemplo, para checkers, utilizando o crawling, a gente identificou 498 nós, né, usando crawling, e 281 Scaros nessa mesma estratégia. Quantidade de nós únicos, 779 nós. Agora, indo para Sensor Injection, a gente já vê a quantidade realmente muito maior. A gente recebeu conexões de 24 mil nós únicos, né, mais do que isso, de checkers, 239 Scaros e essa quantidade de 24 mil aproximadamente nós únicos na rede. Somando tudo, a gente tem uma quantidade de 25 mil nós
na rede toda, né? Aproximadamente 25 mil nós na rede. Beleza. Aqui, mais alguns resultados. Basicamente, isso aqui foi uma comparação entre as duas estratégias. Esse trabalho, como a gente publicou em eventos também ligados à área científica, né, acadêmicos, a gente fez algumas contribuições do ponto de vista de comparação dos métodos, né, para que pudesse servir para outros pesquisadores entender a diferença de eficácia do crawling e do sensor node para outras enumerações de botnets desse tipo. Tá? Então a gente vê que o método crawling ele tem uma eficiência muito grande no início, né? À medida que você faz as primeiras consultas e faz isso de forma recursiva, a gente tem uma grande quantidade de nós no início. Tem uma mensagem no chat aqui. Tá. Ao longo do tempo, essa estratégia se torna pouco eficiente, né? Porque os nós começam a se repetir nas respostas e ao longo do tempo isso não é tão eficiente. Diferente da estratégia de sensor injection, que eu tenho uma quantidade meio aí constante de descoberta de nós únicos na rede ao longo do tempo. Tá? E também essa estratégia de baixo aqui, que é sensor injection, mostra também essa questão dessa transiência da botnet, né? Porque, por exemplo, quando a pessoa desliga o nó, por exemplo, a máquina que estava sendo utilizada na botnet, ela é desinfectada. Então, quando ela liga de novo, como ela não tem nenhum tipo de persistência, ela tem que voltar e tem que ser reinfectada pela botnet, algo que não é muito difícil, né? Então, ele rapidamente vai ser reinfectado e aí ela volta para a botnet, provavelmente até com IP diferente. A gente fez a gente chama de ingestão desses dados, né? A gente ingeriu esses dados dentro de uma pilha LK, que é Elasticsearch, Kibana e Logstash, e para a gente ter alguns tipos de visões diferentes daqueles mesmos dados, né? A gente viu, por exemplo, a distribuição dos tipos de sistemas que eram contaminados. A gente viu que Raspberry era realmente representava uma grande quantidade. O OpenELEC, que é uma plataforma de streaming de vídeo, né? Esse UBNT aqui não é Ubuntu, ele é uma plataforma, um sistema de controle de rede sem fio, né? E aí vários outros aqui embaixo. A gente fez também levantamento de senhas mais comumente utilizadas e vários outros tipos de análises que a gente conseguiu fazer e que estava disponível aí nessa plataforma, né? Com relação aos países, a gente tem a China como o principal país infectado, né, em quantidade de nós, mas o Brasil aparece aqui em 7º lugar com uma grande quantidade de nós, talvez uns próximo de 1.000 nós infectados aqui no país, né? Sobre os tipos de dispositivos infectados, a gente tem aqui Raspberry e OpenELEC representando uma grande quantidade desses dispositivos, mas a gente tem alguns storages, né, e outras máquinas aí vulneráveis. A gente também fez essa mesma distribuição dos nós em cima de um mapa do Google Earth, para a gente ter uma ideia aí dessa distribuição, tá? E aquele nó que eu tinha falado no início, né, que era um nó na Ucrânia, a gente fez essa geolocalização dos nós e utilizou o Google Earth para encontrar esses nós dentro do mapa, né, e saber onde é que eles realmente estavam. Aqui vale uma nota, porque é o seguinte, a gente não pode dizer que esse nó aqui, que está geolocalizado exatamente nesse ponto aqui, que aquele nó realmente está naquele ponto. Tá? Há uma certa aproximação aí que é feita para essa geolocalização, a gente não consegue dizer que é preciso. Né? Mas, mesmo assim, eu fiz essa geolocalização desse nó aqui que estava na Ucrânia, que era aquele nó que aparecia muitas vezes dentro da pesquisa, e eu fiquei curioso para saber onde é que ele estava, né? E aí coloquei esse bonequinho aí na rua e assim, foi muito curioso porque tinha um cara no telefone exatamente no lugar onde o nó principal estava, né? Então, até nas palestras eu brincava muito que aquele cara ali era o cara responsável era o botmaster, né? Era o responsável por essa botnet. Mas é uma brincadeira, obviamente. Eu não consigo ter essa precisão aí nessa geolocalização de IPs, tá? Mas foi interessante essa análise no Google Earth para a gente ter uma ideia aí de distribuição dos nós. E esse nó realmente era muito importante, ele praticamente aparecia na maioria das pesquisas que a gente fazia, nesses crawlings, nesses
que a gente fazia, a gente via esse nó, né? Aqui, finalizando a apresentação, eu trago aqui alguns hashes, né, dos binários, para quem tiver curiosidade de examinar também essa mesma botnet. E, com isso, a gente vai para o fim dessa nossa pesquisa. Eu acho que a gente ainda tem, talvez, alguns minutos. E algumas perguntas que surgiram nas apresentações que eu fiz desse trabalho, por exemplo, era se essa botnet foi utilizada durante o tempo da pesquisa para algum ataque, né? E a gente não viu nenhum comando de ataque, né? A gente viu a botnet sendo formada, crescendo, e muito provavelmente o criador da botnet estava tentando ganhar volume para que ele pudesse, dali para frente, fazer algum tipo de ataque, pudesse vender a botnet, por exemplo. E aí a gente não viu, né? Resumidamente, a gente não viu nenhum tipo de comando ofensivo, né, para utilizar os nós para atacar alguém. Outra pergunta que foi feita, bom, deixa eu passar aqui, o Messias está me passando algumas perguntas que o pessoal está fazendo. A primeira que eu estou vendo aqui é quanto tempo demora para fazer uma pesquisa, um estudo como esse, né? Essa pesquisa, ela demorou mais ou menos 1 mês e 15 dias, 1 mês e meio, né? Entre a gente colocar, ter a ideia, né, de examinar uma botnet, de atrair uma botnet para o nosso honeypot, até os resultados finais, foi mais ou menos 1 mês e meio. Tem também o tempo de escrever, de preparar uma apresentação, de submeter para algumas conferências, né? A gente conseguiu apresentar esse trabalho numa conferência que é exatamente focado em botnets, que é o BotConf, que acontece na França anualmente, e teve um destaque bem bacana essa apresentação, esse trabalho lá, né, do ponto de vista bem de contribuição acadêmica, né? Aí a outra pergunta que é bem interessante é como se para uma botnet desse tipo, né? Uma estratégia que eu vi durante a minha pesquisa de parar essa botnet era tentar passar para todos os nós escaros uma lista com um único IP que era o meu, né? Que era como se a botnet tivesse reduzido a um único escaro, né? E aquele escaro seria um nó meu e de uma hora para outra eu ia desligar aquele nó, tá? Então essa seria uma estratégia aí que seria viável para destruir essa botnet. Seria eficiente? Provavelmente não, porque a raiz do problema são as máquinas que estão abertas para a internet com aquelas credenciais, né? Então, facilmente, o criador da botnet poderia ir lá e refazer toda a rede, sem muitos problemas, tá? Mas uma estratégia de takedown seria essa, de concentrar em um nó meu e derrubar aquele nó e tirar toda a rede do ar. Sobre tomar controle da botnet, também poderia ter tomado, da mesma forma, né? Se eu, por exemplo, espalhasse para todos os escaros que só existia um nó de controle daquela rede, ao invés de passar uma lista, passasse só um, aquele meu nó passaria a ter controle sobre o que iria ser demandado para a rede, né? E para isso, obviamente, eu teria que entender mais a fundo o binário e saber que tipo de ação o comandar para os nós, né? Sabe? Eu poderia utilizar isso para desinfectar a máquina, por exemplo, né? Enfim, derrubar o processo. E essa poderia ser uma ação que poderia ser tomada depois do controle, né? A outra pergunta: esse tipo de bot poderia então atacar qualquer sistema de hardware que utiliza Linux? Na verdade, qualquer sistema que esteja exposto à internet com uma senha fraca ou uma senha padrão, né? Então, não necessariamente, a maioria que usa SSH é Linux, mas eu posso ter outros sistemas aí embarcados que utilizam o SSH para controle, e se eles estiverem expostos com uma senha padrão também, ele pode ser alvo. Uma coisa que foi curiosa foi que, dentre as senhas que eu vi sendo utilizadas, tinha uma senha que parecia ser bem complexa, que era mais ou menos assim, 6YJMKO0, né? E se você estiver na frente de um teclado agora, você vai ver que 6YJMKO0, na verdade, ela forma um V no teclado, né? E algumas pessoas utilizam essas estratégias de um desenho de teclado para fazer uma senha que parece complexa, mas os caras estão de olho nisso também e sabem que esses desenhos aí, algumas pessoas utilizam e acabavam sendo utilizados como uma senha fraca.
Quem fazia o scan dos nós vulneráveis eram os escaros, né, que eram os nós que tinham esse controle, né, que era utilizado como nós de controle dentro da rede, né, que eram os nós P2. Então, os checkers, basicamente, eles estavam lá para compor essa rede, executavam algum comando, mas os escaros eram os nós que realmente faziam essa busca mais ativa aí dessas vítimas. Bom, qual a velocidade de infecção de uma botnet assim? É muito rápida, né, porque é praticamente exponencial, porque cada nó novo, e até corrigindo uma informação que eu dei aqui, quem faz o scan de rostos vulneráveis, me desculpem, porque o checker também faz, tá? Lembra que assim que minha máquina foi infectada, antes mesmo de ser um escaro, ela fazia essa tentativa de buscar novos nós. Então imaginem que cada máquina nova passa a varrer a internet buscando por novas vítimas. Então realmente essa curva aí tende a ser ascendente, né? Tende a ser muito rápida. E a maior prova disso é que a Mirai teve o sucesso que teve, né? Rapidamente ela teve o controle de muitos nós dentro da rede, dentro da internet, e ela pôde utilizar esse poder todo aí de vários nós para derrubar o DIN, né, que é um serviço de DNS, e assim impactar muitas vítimas ao redor do mundo, né? Então realmente a velocidade é muito alta. Do ponto de vista de defesa, cabe às pessoas, obviamente, a tomarem esses cuidados, né, de não expor esses componentes de hardware para a internet. E também algumas soluções, por exemplo, eu vi uma delas que era a OpenELEC, que você não tinha condições de trocar a senha de root, né? Então, isso dificulta muito a vida de um usuário, principalmente um usuário que não tem conhecimentos técnicos de como ele poderia fazer aquilo de uma forma diferente, né? De, sei lá, pensar em um usuário comum, de recompilar aquela distribuição com uma senha diferente, não é comum isso, né? Então, acho que as próprias soluções já têm que pensar nisso desde o começo. Sobre o nó da Ucrânia, que parecia ser do botmaster, por que eu pensei isso, né? Porque esse nó, ele era muito constante entre os nós escaros. Então, assim, de várias pesquisas que eu fazia durante aquela estratégia de recursão dos nós escaros, a maioria deles retornava aquele nó da Ucrânia entre os resultados. Então, me parecia que existia uma certa preferência por aquele nó estar dentre os nós escaros. Então, por isso é que eu suspeitei, né, na verdade é só uma suspeita de que aquele nó pudesse ser um nó muito importante dentro da rede, apesar de ser uma botnet P2P. Deixa eu ver se tem mais alguma questão, uma pergunta. Eu acho que foi, né? Então, beleza. Ok, pessoal. Obrigado pelo tempo de vocês aí. Espero que vocês tenham gostado da apresentação, da pesquisa. Quem tiver curiosidade de acompanhar nosso trabalho, morphoslabs.com, tem lá pesquisas de malwares, né, análises reversas, etc. E o nosso objetivo é colaborar exatamente com a comunidade, com esse tipo de trabalho aqui, com as pesquisas que a gente faz. Beleza? Então eu vou encerrar aqui e passar de volta aí o controle para o Mercedes. Muito obrigado.